Super Aventuras Marvel 108 foi publicado aqui em junho de 1991. E aqui a revista estava indo a pleno vapor, tem várias coisas interessantes acontecendo nessa edição. A primeira é que tem o Justiceiro pelo desenho do Jim Lee, né? O argumento do Carl Potts, e a arte já do Jim Lee eu gosto bastante assim dessa fase onde ele tem que desenhar um monte de cenário, um monte de quadrinho. Eu gosto mais do Jim Lee quando ele tem que misturar assim, né, esses splashes com umas páginas menores. Aqui essa história vai ser um pouco mais difícil de apreciar a arte dele, quase toda ela se passa de noite e tal. Então, por ser formatinho, as cores da Abril talvez mais escuras, assim, ficam um pouquinho mais difícil de ver a arte. Mas tem todo o detalhe aqui do Jim Lee e tal. Então, nessa história, enquanto o Justiceiro tá lá perseguindo o chefão de uma gangue, um desses caras dedura que o furgão dele estava lá dando sopa. Então eles começam a atacar aqui o furgão do cara, só que tem todo tipo de mecanismo de defesa, né? Eletricidade, sai tiro do lado que detona os caras, assim, tudo mais. Aí eles jogam, enquanto isso o Justiceiro lá dando uma surra lá, invadindo o armazém dos caras. E aqui também, pelo estilo de Jim Lee, vai misturar, né? Ele dando tiro e dando aquelas porradas e chutes que depois no X-Men vai ficar tão a marca dele, né? De misturar poderes com pancadaria e tal. E aqui o furgão detonando todo mundo e tal. No fim eles vão jogar uns fios de alta tensão, vai desativar as defesas externas do furgão, mas não as internas. Aí quando o cara é invadido vai ter uns tentáculos lá que vai quebrar todos os ossos do cara. E no fim o Justiceiro fala, nem vou te matar, você tá tão quebrado aqui que vai ser mais legal você se dar mal na cadeia todo assim aleijado e tal. E aí aqui depois tem uma entrevista até que longa com o Carl Potts, que saiu em alguma daquelas revistas de ficção que tinha nos anos 80, assim, isso aqui na época, né? Puta, você ter essa revista aqui e tudo isso aqui para ler numa fase que você não tinha internet, não tinha nada, ia ser muito legal. E essa é uma das coisas que valoriza essa edição. E aqui o Carl Potts fala um pouco do desenvolvimento dele com o Justiceiro, a diferença da escrita dele do Mike Barron, né, que estava fazendo o Punisher War Journal. E o engraçado é que o Mike Barron ele sempre tem assim um pouco um certo incômodo, né? Ele gosta do Justiceiro, mas tem um certo incômodo do Justiceiro ter feito tanto sucesso. Um pouquinho igual o Alan Moore fica meio incomodado que todo mundo gosta do Rorschach. Aqui vai ter uma história do Demolidor que a Abril não tinha publicado antes, então eles colocam esse selinho Grandes Momentos Marvel, quando pega uma história legal do passado que não publicou e encaixa aqui, né? Ele tava... o Demolidor tava lá se recuperando dos ferimentos, não sei o que e tal, e eles resolveram encaixar essa história aqui, que se passa depois da fase do Frank Miller, mas antes da queda do Murdoch e tal. Desenhada pelo Klaus Johnson e Danny O'Neill escrevendo. E nessa história o cara chega lá uma charretinha tal na casa do Murdoch querendo contratar os caras, e aí ele depois fica desconfiado. Por que esse cara aqui quer me pagar tanto? Vou lá como Demolidor estudar quem é esse aí, porque depois ele descobre que é um falsário lá trabalhar para o Rei do Crime, esse cara quer se redimir aqui no final da vida, não sei o que. Aqui tem uma cena que é muito engraçada que eu acho que hoje nunca fariam isso, né? Que tem um Doberman lá atacando o Demolidor e o Demolidor joga ele lá num poço que é cheio de espinhos. O cara fala, desculpa, eu não sei desativar um cachorro de outra forma, senão matando, assim. Então aqui esse cara, como ele trabalhava para o Rei do Crime, depois o Rei do Crime vai mandar uns capangas lá para ajudar o cara. E o lance dele é que ele estava numa daquelas religiões, o Neil não especifica qual, né? Mas é que tipo de religião que tem no interior dos Estados Unidos que o pessoal não pode usar tecnologia e tal. E, então é uma bem conservadora e tal. E aqui na primeira página tem fala 70 anos atrás, tal, porque esse cara aqui ele já fazia uns desenhos, tal, ele gostava de desenhar, por isso que ele virou falsificador no futuro. E aqui o pai dele ia dar uma surra nele, ele pega o pau que ia apanhar
de volta e bate no pai. Então, por causa disso, da comunidade dele, ele foi condenado à morte, aí ele foge e vive a vida dele de crime. Então, aqui no final da vida, ele tenta ser aceito de novo pela comunidade, nem que seja para me julgar, não sei o que. E era isso que ele estava contratando o Murdock para ir lá tentar defender o cara. Ele nunca vai acabar sendo aceito, mas o Demolidor depois vai ter que salvar esse pessoal lá da religião dele, dos capangas, do rei do crime e tal. E no fim o cara, ele estava sendo envenenado por essa religião lá que mandava umas velas com arsênico lá pro cara. O Demolidor salva ele porque ele, né, detecta o olfato e tal. E no fim o velho fala, quer saber, me leva lá para eles, deixa eles fazerem o que quiserem e vai ser isso o final da minha vida aqui. Então termina assim, uma história bem legal mesmo. Aí fechando essa edição, outra história curiosa que é o Stigma vai voltar, depois que fechou lá o Novo Universo, né? O Stigma vai voltar a ser publicado aqui. É interessante que cronologicamente está de acordo com o que a Abril estava saindo, né? Aqui em 91 pegava coisas de 87, 88. Só passou tantos anos porque o Novo Universo foi publicado quase junto, né, dos Estados Unidos. E aqui explicando, né, que o Novo Universo não deu certo, mas o Stigma, né, que por acaso é o único super-herói, mais com cara de super-herói daquele universo, vingou tal. E aqui o Byrne adotou o cara para expandir as histórias dele, explicar outros eventos lá do Novo Universo. Então começa estilo clássico John Byrne, bem anos 80, né? Porque essa história se passa 87 e tal. Vai ter muito daqueles cenários e aberturas. Isso aqui é um clássico, né? De John Byrne, tá? Né? A pessoa lá numa casa típica americana, nos 80, a mina dele tá fazendo um novo uniforme. Depois ele vai lá com um amigo dele e fala, não sei o que eu faço da vida. O amigo dá um esporro nele e fala, você tem que se virar um super-herói e tal. Você tem muito ego e você tem que começar a ajudar os outros e tal. Então ele vai lá, começa a agir como super-herói, só que daí ele fica vendo na TV, o pessoal ainda não acredita, acho que eu sou uma fraude, não sei o quê. E aí é aqui que ele vai lá para a Lua pegar o que sobrou do módulo lunar do primeiro pouso da Lua e levar de volta lá até a Casa Branca para todo mundo saber que ele tem poderes de verdade mesmo. Daí lá o Reagan, ele fala, legal, vou te apoiar, não sei o quê, e aí vai ter um outro plot rolando, que é um cara aqui que sabe qual que é a identidade dele, e depois vai tentar tirar vantagem disso. Então, uma edição muito legal, eu acho que Super Aventuras Marvel até pelo menos 95, vai com guarda todo, né? Ainda tem uma seção de cartas, então para a época podia aproveitar bem essa revista, né? 3 histórias legais, texto, não sei o quê. Então, bastante nostálgica mesmo essa edição.